QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. Garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou Tiago. Você já pensou em investir no ramo de tecnologia voltada à segurança? A Safebras entrega soluções de segurança voltado para atender a qualquer demanda que o cliente possua. Podem ser relacionadas a controle de acesso, a CFTV, barreiras perimetrais baseadas em inteligência. A Safebras ela entrega um grande diferencial de mercado. Por trás desse nome nós possuímos dois outros nomes que fabricam software e fabricam hardware. Geram total integração e domínio tecnológico para a Safebras, o que gera uma entrega totalmente diferenciada para o cliente, seja em qual segmento for este. Condomínios, empresas, indústrias, hospitais e escolas, nós atuamos com 100% de domínio sobre a nossa tecnologia, gerando receitas recorrentes, estabilidade junto ao cliente, em que você gera uma experiência diferenciada para o cliente. Vem você também fazer parte da Safebras, vem conhecer dos nossos produtos, entender das nossas soluções e ver o quanto pode ser rentável para você. Olá pessoal do podcast no ar com o queridíssimo Hamilton. Estou passando aqui para hoje me apresentar. Eu sou a doutora Bruna Almeida da BTO Odontologia e deixar um recadinho para vocês que querem realçar a sua beleza. Nós trabalhamos com a harmonização facial, também trabalhamos e cuidamos da sua saúde bucal, desde a ortodontia até uma simples extração. Então, venha se cuidar na BTO Odontologia. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan.
Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos chegando para mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, diretamente dos estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto, tá bom? Quero agradecer desde já a sua audiência e antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, dar aqueles recadinhos especiais, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like pro YouTube saber que a gente tá sempre entregando um conteúdo com qualidade, né? E ele tá sempre junto com a gente e compartilhar com todo mundo os nossos bate-papos aqui, os nossos episódios, tá bom? Aproveitando também para você que vai acompanhar ao vivo, para você que vai maratonar depois no final de semana, para você que vai acompanhar os cortes, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Estamos chegando hoje no último episódio do mês de novembro, episódio 46, vamos bater aí 52 episódios até o final do ano, então vai ser muito bacana. Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu no canal, segue a gente também no @noarcomhamilton lá no Instagram, tá? Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, passar aqueles recadinhos. Você tá vendo aqui alguns QR Codes que vão tá passando aqui durante os nossos episódios. O primeiro aqui é o da St. James, tá? Barbearia St. James, que é a nossa parceira. Hoje, inclusive, a gente vai estar sorteando um voucher, tá? A gente tá presenteando também o nosso convidado daqui a pouquinho com um voucher para ele fazer a sua barba e o seu cabelo lá na St. James. E você vai estar concorrendo também a um voucher para cabelo e barba na St. James, tá bom? A St. James são 2 unidades. Tem no Vivendas e você pode também lá no Gaivotas, tá? Cara, profissionais altamente qualificados para deixar o seu cabelo, a sua barba com os melhores produtos, inclusive produtos próprios da própria St. James. Além disso, tem aquele bar especial com drinks especiais. Lá você vai encontrar também o dia do noivo para você que vai casar. Tem aquela sinuca, tem aqueles drinks, como eu falei, bebidas variadas e os melhores profissionais para dar aquela experiência para você fazer o seu cabelo ou a sua barba, tá bom? Não esqueça, clica aqui, tem todas as informações das 2 unidades da St. James e para quem estiver no chat, a gente vai sortear depois no final também um voucher pro pessoal, beleza? Para você que tá a fim de fazer um tratamento odontológico, você precisa procurar aí a BTO Odontologia, tá bom? Lá você encontra as melhores profissionais, a doutora Bruna Almeida, a doutora Larissa e o mais bacana também, tá? Você precisa de um procedimento estético, né? O pessoal que tá hoje procurando estar sempre bem consigo mesmo, tá procurando fazer alguma coisinha diferenciada, a BTO tem para você e é claro com aquele preço especial também e os melhores produtos, tá? Todos os produtos originais, todos os produtos de qualidade, então clica aqui também para você ter mais informações sobre a BTO. A gente tem também como patrocinador master aqui a Montana Automóveis, para você que tá a fim de comprar, trocar o seu carro, financiar com até 2 anos de garantia, cara, Montana Automóveis. Fale com o Marcelo. Toda a equipe dele vai estar dando aquele suporte especial para você, tá? Lá você encontra veículos com procedência, qualidade, o melhor atendimento, nada de dor de cabeça para você e ainda até 2 anos de garantia. Clicando aqui você já vai ter também todas as informações aí da Montana Automóveis. Fechado? Bom, o seguinte, pessoal que tá junto com a gente, pessoal que tá participando também, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like que nós estamos no ar por aqui com hoje um convidado muito especial. A gente vai falar sobre música eletrônica, vamos falar sobre house music. E é claro que a gente tinha que ter um convidado de garbo e elegância para poder bater esse papo junto com a gente. Então, diretamente das principais pistas aí de todo o nosso Brasil, das principais festas, os principais eventos, hoje o DJ Einstein Gondim. Seja bem-vindo aqui, viu, Einstein? Obrigado, Hamilton. Meu, um prazerzaço estar aqui de novo, papeando contigo. Já te recebi em casa na pandemia. Sim. Depois você foi na rádio. Depois eu fui na rádio também, falar ao vivo na rádio. É verdade, terceiro bate-papo nosso. Já é o nosso terceiro encontro aqui, nosso terceiro bate-papo. E obrigado mais uma vez pelo convite, né, Pô, meu? Que Poxa, isso, cara. Eu sei que tu é um cara que admira demais o meu trabalho, sempre acompanha, interage no Instagram. E, poxa, é um prazerzaço estar aqui. Mais uma vez, e conhecendo esse estúdio bonito aqui, demais. Pô, aqui sensacional, sensacional. Aqui é ponta, né, cara? Demais, de ponta demais. Aqui. Mandar sim, ou língua. Falar pra você, tem um diretor nosso aqui que é o dono do negócio. Com certeza, com certeza. Ele é campeão, viu? Tá aqui.
Fala nada, Pedro, não. Muito bem. Ó, queria já agradecer a todo mundo que vai estar junto com a gente. Para você que vai estar acompanhando e quiser participar, no nosso chat, você tem que se inscrever no canal, tá? Então é muito fácil, você vai lá, se inscreve no canal rapidinho e aí o YouTube já vai liberar para você fazer a sua pergunta, para você trocar uma ideia com a gente por aqui, beleza? Ô Einstein, vamos começar então aquele bate-papo bacana. Queria que você contasse um pouquinho da sua vida antes de você chegar até ser DJ, né? Onde você nasceu, o que você fazia antes, conta um pouquinho da sua infância pra gente aí. A minha vida é bem longa antes de começar a tocar, porque eu já morei em muitas cidades, né? Bora contar. Eu nasci em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Sim. Né? De Três Lagoas eu fui pra Fortaleza. Nossa. De Fortaleza eu fui pra João Pessoa. De João Pessoa eu fui pra Curitiba. De Curitiba eu voltei pra Três Lagoas. De Três Lagoas eu fui pra Natal. De Natal, no Rio Grande do Norte, eu voltei pra Três Lagoas. E de Três Lagoas eu vim pra Rio Preto, conhecer Rio Preto e nunca mais saí. Rapaz do céu, mas também só lugares top, né? Você pensou você morar em lugares... Tô morando em Fortaleza, tô morando em Natal, meu Deus do céu. Os únicos interiores que eu morei na minha vida Três Lagoas, né, onde eu nasci, sim, e São José do Rio Preto, que pra mim eu não acho nem um pouco... algumas coisas eu considero interior, mas eu adoro Rio Preto. Só vou sair daqui de novo se realmente precisar mesmo. Já tive propostas de morar em outros lugares... Inclusive em São Paulo mesmo, né? E nunca saí daqui. E tem tudo aqui em Rio Preto, se você for analisar. A gente estava, inclusive, falando sobre isso esses dias. Estava eu e mais uns amigos estavam falando sobre... estávamos, né? Falando assim, nossa, cara, mas eu queria morar em tal lugar e tal. Mas lá não tem um negócio em Rio Preto e tal. O calor, tudo bem, que é insuportável, mas né, não tem muito o que fazer. Aí, então, voltando ao que você tinha perguntado, que tem uns amigos meus me enchendo o saco aqui, ligando bem na hora da live. Aí, resumindo, eu mudei bastante porque meu pai era policial federal. Então, ele pedia remoção para todo lado. A gente viajava, ele ia para uma cidade, morava 2, 3 anos e já mudava de novo. Para não ficar manjado na cidade, policial federal, esse tipo de coisa. Era bem perigoso naquela época. Aí... eu voltei para Três Lagoas, terminei o colegial e vim para Rio Preto fazer faculdade. Eu comecei a fazer faculdade de engenharia da computação. Aí, nossa, meu pai matriculou tudo, parei na engenharia da computação, tudo. Fiz 1 ano e meio, 2 anos, não lembro direito. Aí eu não tinha nada a ver com engenharia da computação. Eu era o povo achava que eu ia ser o nerd da sala, né? Nossa, o Einstein vai ser eu vou fazer grupo com Einstein, Foi bem engraçado, mas aí não deu certo. Como 2/3 da sala eu também abandonei. Fiquei mais ou menos 1 ano parado e comecei a fazer publicidade. Aí publicidade eu fui seguindo. Mas durante o curso de publicidade, eu comecei a sair, pegar balada, conhecer bastante gente. Já estava um pouco maior, né? Não era mais tão moleque. Comecei a sair Resumindo, eu virei DJ mesmo em São José do Rio Preto. Sim. Comecei a conhecer a galera da balada, comecei a tocar aqui. Fui tocando festinhas de escola, de 3º colegial, 1º colegial. Comecei a pegar barzinhos, Babilônia, aquela época do Babilônia, tudo. Sim. Depois fui pra Oficina da Fama, Baden. Resumindo, eu sou dos poucos DJs de Rio Preto de 17 anos pra cá, que tocou em todas as baladas de Rio Preto. Eu toquei em todas as baladas de Rio Preto. A única balada que eu não toquei foi o Baiuca e o... E o Sarau. O Sarau já tinha terminado. Sarau já toquei no Sarau. Opa, então, claro que tinha. Toquei no Sarau, nas universitárias que tinha lá de quinta-feira. Tinha bastante balada universitária. 17 anos pra cá, acho que já tinha... Bom, acho que não tinha mais nem a Bloom e nem a Acapulco. A Bloom tinha. Toquei na Bloom. Acho que Acapulco não. Acapulco era 2003, 2001, 2002, isso, algo assim. Foi quando eu era, na época, DJ, a gente queria vir pra cá pra poder tocar, porque Jura? tinha as... Que bacana. Vinhetinhas, né? Tinha Acapulco. Aí fazia as vinhetinhas. Eu já sou da era que não usava mais vinheta, os DJs. Aí eu fui entrando no meio da balada, conhecendo vários DJs, interagindo com todos. Graças a Deus eu nunca tive rixa com DJ nenhum, sempre fui de fazer amizade. Isso é uma coisa que a gente percebe, cara. Que você é de bem com todo mundo e todo mundo fala bem de você também. Graças a Deus. Eu não tenho rixa com ninguém, nem contratante, nem DJ, nem músico nenhum, sertanejo. Me dou bem com DJ de funk. Não tenho esse problema, graças a Deus. Aí tô aqui até hoje, 17 anos da noite tocando. Se Deus quiser aí,
Não vou falar mais 17, não, mais uns... mais uns 5, 6 eu pretendo estar continuando aí. Uai, tem uma coisa bacana que a gente... Bom, eu principalmente, né, eu posso falar isso aí, que eu admiro demais em você, em relação ao estilo, né? Pô, você vestiu a camisa realmente da House Music, e que pra mim é uma coisa... diferenciada demais, né? É difícil manter. E hoje em dia você vê que a maioria dos DJs ou é open, né? Ou toca um pouquinho de cada coisa, ou faz alguma coisa nesse sentido e tal. Cara, e você se manteve, né? E principalmente, assim, em relação ao repertório, que eu sempre falava, pessoal, quando eu ia para as festas, o pessoal falava... o Hamilton traz uns dance meio diferentes, que não sei o que. Cara, eu comprava música, né, cara, na época. Na época era... Quando eu comecei a tocar... música, sim. Quando eu comecei a tocar, era disco, era LP, entendeu? Então, assim, depois passou... quando eu busquei um Denon a primeira vez que eu comecei a aprender, nossa, ali foi muito difícil, né? E na época, dependendo do grave da música, pulava o CD. Sim, aconteceu muito comigo isso. Muito complicado. Aí uma vez eu lembro que eu comprei uma almofada pra rasgar ela, pra poder usar a espuma... Porque às vezes ia tocar em algum lugar assim, a mesa não era... Aí dava pra poder segurar, mas não era muita coisa. Nossa, demais. Ótima ideia. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Em relação a gente ter essa torcer, né? Pela vida longa da House Music. Porque, cara, é um som diferenciado que você vai numa festa e o pessoal toca. Uma vez eu fui tocar, pra você ter uma ideia, eu comprei um abrigo com um cara. Uma vez que eu fui tocar numa festa, vamos tocar umas baladas, não sei o quê, toca uns Psy. Cara, eu por muita coisa assim, do nada, eu toquei um mínimo na época. Sim, que eu fiz um set e acho que foram 1 hora mais ou menos. O cara falou, o cara tocou tal negócio mais ou menos ali e tal, mas é que eu não dava pra poder já pegar o ritmo. E ali ainda dava certo. Cara, fala um pouquinho sobre essa paixão pela House Music. Eu ouço música eletrônica, House Music, Dance Music também. Desde do final da década de 90, né? 97, junto com a era da internet. Sim. Nasceu a era da internet. Nossa, olha eu denunciando a minha idade já aqui. A era da internet, do 486, 586. Sim. Final dos anos 90, 97, 98, 99. A internet discada. A época que o modem fazia uma barulheira, não dava nem pra esconder da mãe que você tava de madrugada entrando na internet. Entrou, já a mãe já levantava brava já. Inclusive, minha mãe deve estar me vendo. Um beijo, dona Ira. Aí ela levantava, ficava brava, eu tentava botar coberta em cima do computador, que ele fazia uma barulheira pra conectar de madrugada, mas ela não gostava, que eu ocupava o telefone. Seu pai vai ligar de madrugada, não sei o quê. Tá. Aí eu ouvia, na época era... Kraftwerk, Eiffel 65, sim, que é o Eiffel 65, né? Produtores, era Fatboy Slim também, Fatboy Slim, que deu aquele boom mesmo na música eletrônica, na House Music, sim, na Dance, né? Em 2000 ou 2001, quando ele gravou aquele DVD do Big Boutique lá, no meio de uma praia, que todo mundo se inspirava, olhava. Pra não falar que eu nunca gostei de outro estilo, eu comecei a gostar da época do Psy, aquelas músicas de rave e tal. Adorava. Eu até ia muito em rave, mas quando eu comecei a tocar, eu já não fui pro Psy, eu já comecei a tocar house mesmo. Aí eu gravava o CDzinho de house, o CDzinho de progressive house, de electro house, aí veio o ápice do electro house, que era aquelas músicas bem barulhentas, nem tinha vocal direito. Mas sempre na vertente do House Music, né? Nas vertentes do House. E eu fui levando, aí veio a era do axé, superei a era do axé, era do sertanejo, tocando sertanejo até no amanhecer das festas, Felipe Venâncio, na festa do patrão, aquelas coisas. O povo criticando, metendo pau, falando mal, o cara tem o jeito dele, ele tá mandando uma melodia de uma música só, não tá tocando o sertanejo. Né? Aí veio agora a gente tá passando, veio a pandemia, tudo, eu mantive, todo mundo falando, toca funk, vai se adequar ao que tá rolando, tá? Eu falo, graças a Deus, passando fome eu não tô. A gente costuma falar assim, se prostituir, mas se prostituir, não quem toca o funk tá se prostituindo. Se a pessoa gosta de funk, tá tocando, o trabalho dela já é esse. Agora, o meu trabalho é levar a música eletrônica e coisas novas pras pessoas. Então eu não vou ficar mudando meu estilo só
por causa do dinheiro. Então, é por isso que a gente fala se prostituir. Sim. Não gosto da coisa e vou estar me prostituindo para ganhar o dinheiro. Então, a gente costuma falar essa palavra, mas é mais por causa disso. Então, não tenho nada contra quem toca outro estilo. Aí eu falei, eu não vou tocar. Na pandemia mesmo, tu foi lá em casa fazer uma reportagem justamente o que a gente estava passando na pandemia e tal. E até hoje, agora a gente tá passando a era do funk, né? É uma era que com certeza não vai acabar tão cedo, mas tá cada vez mais juntando tudo na mesma balada, então não tenho problemas quanto a isso. As festas que só rolam funk mesmo não são festas que eu me interesso tocar, então não tenho problema quanto a isso. É porque tem vamos dizer assim, uma diferença. Na época que eu era DJ, que eu tocava nas baladas e tal, existia o funk? Existia, mas era aquele funk melody. Então era uma batidinha, alguma coisinha, não tinha palavrão, não tinha nada. Então, você tocar aquilo na festa, no meio da festa, tipo... Porque às vezes o DJ, antigamente, eram 2 DJs só pra poder fazer uma festa inteira. Verdade. Então um tocava um set, outro voltava, outro não sei o quê, aí tocava alguns ritmos diferentes, beleza? E sempre pegava uns flashbacks depois no final pra galera já poder ir embora. Cidade pequena era assim, né? Tinha uns clubes e tal. Então tinha aqueles funks que dava pra você tocar, que era o rapaz que faleceu esse ano, o MC Marcinho, Claudinho Bochecha, você tocava algumas coisinhas assim, aquele Leozinho que estourou por causa do MC Ronaldo Marcinho Fenômeno. Morreu? Ou aquele do Se Ela Dança, Eu Danço? Não, esse é o Leozinho. Ah, tá. Esse outro aí eu sei que tinha Cinho no final. Tinha um Cinho no final. Esse Marcinho, agora também esqueci o nome da música dele, mas é uma que fez muito sucesso. Também era funk melody, né? Uhum. Então, assim, agora hoje em dia não, cara. Hoje em dia o negócio tá mais depravado, assim, né? Um negócio mais forte e é meio esquisito. Algo que... Eu tenho uma filha de 11 anos, eu não deixo ela nem chegar perto disso. Não, graças a Deus, ela não gosta, não ouve. Você percebe se ela consome esse tipo de material pelas redes sociais dela. Então, a gente pode pegar, olhar... Ela não tem TikTok. Nem os chineses deixam os filhos usarem o TikTok, né? Fica a dica aí, tá? Pai e mãe que deixam o filho ficar dançando na frente da câmera. Nem os chineses, que são os donos do TikTok, deixam os filhos usarem o TikTok. E ela não consome esse tipo de material, que é um material bem baixo, bem sujo, bem... Não tem nada a ver com a idade que eles têm, né? As crianças. Então, tudo tem sua idade. Eu não gosto e, graças a Deus, a gente soube passar isso pra nossa filha. E espero que cada vez diminua mais, né? Pelo bem de todos. O Einstein, teve uma época também que eu acho interessante. A gente vai fazer o seguinte, vai fazer um sobe e desce aqui, vamos voltar. Fica tranquilo. Teve uma época que tava muita gente misturando a música eletrônica. No começo eu tinha visto o pessoal com violino, né? Sim. Depois tinha um que juntou guitarra, bateria e tal. Legal. E aí, quando surgiu o Saxen, né? Que eu falei assim, cara, que top, porque tem tudo a ver, porque na caída que a música faz e não sei o que, cara, combina perfeitamente, né? E foi uma coisa que lançou, que vocês tiveram essa, vamos dizer assim, essa ideia de montar algo diferente. O LP e tal, já tava nas festas. O LP na época, acho que nem DJ era ainda, acho que ele não tocava, não, o LP né? só tocava mesmo, o sax, e mais em festas, né, aniversários, festas em casamentos. Né? E, cara, como que foi vocês terem essa ideia e falar, eu acho que dá certo, e vocês fizeram um teste, pegaram uma música, alguma coisa, como é que foi isso? Foi bem legal. Um amigo em comum, era um amigo do LP e amigo meu, mas eu e o LP não nos conhecíamos. Ele falou assim, tem que juntar. Isso ele falava já desde 2009, mais ou menos. Peraí, deixa eu só dar um soluço aqui. Boa. Aí ele falava assim, Einstein, tu tem que conhecer um amigo meu, cara, ele é saxofonista, cara, vale a pena, vamos. Eu, não, vamos sim, tal. E eu sempre achando que eu tava com o rei na barriga, molecão, né? Não preciso não, esse mané juntar com ninguém não, vou continuar. Até que um dia, ele não teve jeito, ele pegou, falou assim, meu amigo tá vindo em Rio Preto, vou te apresentar ele, tal. Aí o LP começou a conversar no MSN. Aí o LP me adicionou, tudo, a gente começou a conversar, acho que era o MSN ainda na época. MSN, a gente começou a conversar, ele falou assim pra mim, cara, grava um CD
das músicas que você toca e me passa. Aí eu vejo se dá pra gente fazer ou não esse projeto. Aí eu passei pra ele, aí depois de mais ou menos 1 semana, 2 semanas, ele falou assim comigo. Eu falei, você gostou de alguma? Aí ele falou assim, cara, eu acho que não vai dar certo, não tem muito a ver com o que eu toco e tal. Porque as músicas que o LP conhecia eram outro estilo, sim, e eu já tava sempre no house, no vocal, melodia e tal. Eu falei, cara, mas se isso aí não é o que tu gosta, que é o que tu vai saber tocar, eu não sei mais o que vai ser. Aí ele falou, não, deixa eu mais um tempo. Ele foi adaptando o ouvido dele, o LP, foi adaptando o ouvido dele. Aí depois de mais umas 2 semanas, 3 semanas, ele até foi em casa e tal. Aí ele falou assim, cara, é isso, peguei já, ele foi mostrando, eu ouvindo ele tocando as músicas eletrônicas que eu tocava na época, sim. A Lord's on Dance, lembra daquela música? A Lord Dance, nossa, ele tocava perfeito, tinha outras, muitas outras, ele tocando todas. A Azurra do Gui Borato, poxa, que eu sou fãzaço do Gui Borato, ele tocando, eu falei, meu, é isso, cara, não tem o que mudar e tal. Aí ele falou, então vambora. Aí eu arrumei uma festa pra nós, o Réveillon do Vila Conte, era a maior festa de Rio Preto. Pra você ver que era uma coisa, os caras já queriam estrear no palco do ano, né? No palco, na festa do ano, Réveillon do Vila Conte, 2010 pra 2011. 2010 pra 2011, virando a década, né? Sim. Virando a década. Iniciando outra década. Aí, aí a gente entrou. Mais ou menos umas 6:30 da manhã, ainda tava escuro, só o sol clareando no horizonte, assim. Na hora que nós entramos, começamos a tocar, o povo pirou. O povo saía do salão correndo e vinha pra pista de dança, assim, que era na época a parte do lado do lago. Sim. Tudo aberto, assim, coisa mais linda do mundo. Todo mundo de Rio Preto da balada tava lá. Foi sensacional, nós tocamos 1h30 lá, bem tocado, a gente arrebentou. Todo mundo mandando mensagem no outro dia, falando, meu, continua. Não tinha nome nenhum. Era DJ Einstein, mais saxofonista Luiz Paulo. Não era nem LP. O LP é Luiz Paulo. Mais saxofonista Luiz Paulo Avanço. Ele botava tudo isso, né? Não, o Insta dele, eu lembro que era muito grande. Era gigante. Aí a gente foi, caçamos nome e tudo. Aí a gente tava em casa um dia bebendo, com meus amigos que moravam junto comigo. Eu morava numa república. Aí meu irmão falou assim, por que não junta o começo do seu nome com um sax no final? Não, o começo do seu nome e o sax no final. Eu falei, não fica estranho, ai sax. Aí ele falou assim, faz sax sem. Aí eu falei assim, cara, sensacional. Só que a gente começou a escrever, ficava o I do meu nome sobrando ali, né? O E-I-N-S. Aí a gente arrancou o I, deixou só o N, ficou sax sem, certinho, assim. Foi sensacional. O nome nós criamos, a gente inventou tudo, não copiamos de nada. Aí a gente procurou no Google para ver se já tinha algo. Era uma cidade, eu não sei se na Alemanha ou na Suíça, uma cidade nos Alpes lá, que chama Sachsen. E nós mantemos. O LP desenhou uma logo bem esquisita no começo, mas nós adoramos, porque tinha um Xão no meio certinho. Ficou certinho, 2 letras para cada lado e o X no meio. Aí a gente mandou um cara, a gente ainda usou essa logo por 1 ano, 1 ano e meio. Depois a gente mandou um cara reestilizar a logo. Aí virou essa logo, que é bonita até hoje, né? Mesmo a gente com o Sachsen aí aposentado, mas eu acho bonito. Eu achava legal não só o logo, mas a foto que vocês usavam, né? Isso. Você chegou a ver de gravatinha suspensória? Sensacional. Um óculosinho e tal, falava, show de bola. Vou botar mais um pouco de água aqui. Fica à vontade. É água aqui. Aproveitar e mandar um abraço aqui pra galera que tá aqui no chat. O Hitman Master tá por aqui. Meu irmão, que inventou o Sachsen, o nome Sachsen. Alô, Três Lagoas, tá mandando um abraço. Marcos Alves, cheguei na área, hein? Marcão Romântico, lá de Uberlândia, tá aqui junto com a gente. Mais um de Uberlândia aqui, o José Reinaldo. Muito boa noite pra vocês. Já toquei em Uberlândia várias vezes. O seu irmão tá aqui, ó. Aqui no Pernambuco já é quase, já é quase dia, né? Quem mais aqui que tá mandando aqui? O Marco Gondim tá por aqui também. Meu pai. Nossa, minha família toda tá on. Os Caruaru, né? Tá mandando aqui. O Baltazar também tá mandando aqui. Grande Baltinha. Tem o Caio também tá por aqui. Mandando Caião tá aqui comigo. A Cecília Gondim também, meu ídolo.
né? Ó, quando você vem tocar no Nordeste aqui, o Marco tá perguntando. Saudade do Nordeste. Quem mais? A Emanuela, né? Tá por aqui também mandando um alô. O Zé Roberto, boa noite. Chegando, mais um episódio show de bola. O Thiago tá mandando aqui, ó. Meninão, gente fina, não mudou nada. Não deixou subir pra cabeça o sucesso. Um abraço aí, Obrigado, DJ amigo. Coruja. Obrigado, grande Coruja. O Emanuel tá mandando aqui, ó. A Emanuel, né? San Vito também, né? Na época que tinha a festa da San Vito. Quem mais aqui que tá deixando o alô aqui? O Lázaro tá dando boa noite. A doutora Bruna Almeida, parabéns pela história de vida, eu acompanho, admiro muito. Valeu, doutora, um beijão pra senhora também. Bruna. O Wilson tá dando boa noite aqui pra todo mundo também. Falou assim que a Bruna falou assim, não, já começou revelando a idade, né? Aquela hora que você tava falando. Funk Melody foi a melhor época do funk, né? Funks de hoje sertanejo acabam com o ser humano, xingamentos e sofrência e chifre pra todo lado. A Laura Duran tá mandando um top aqui também. Laurinha. Era muito bom ver os dois juntos, né? Acho que é no caso do Saxen. Uhum. O Einstein é uma pessoa que tenta trazer uma música, né? Uma vibe, né? São raras as pessoas. A Rejane também tá por aqui. Te amo muito, maninho. Que mais aqui? A Bruna tava falando aqui que na época da internet de escada era o MSN, o Mirk, né? O Orkut, o pessoal que participava aqui com a gente. Saudade dessas épocas. JB representando aqui também. Grande Arley. Valeu. O Renan também mandando um alô aqui pra todo mundo. A Ticiane também, o melhor DJ. O Igor Galo. Boa noite, Hamilton. O Igor que é o lado do Fernandão Bebidas. A Cecília também mandando um salve aqui pra todo mundo, tá? Aproveitar e mandar um salve aqui enquanto o Einstein molha as palavras. Tomando uma água aqui. Falar aqui do Fernandão Bebidas, tá? Que tá sempre junto com a gente por aqui. Cara, com o Fernandão você tem o app do Fernandão, que é muito fácil e rápido para você poder fazer as suas compras, tá? No Fernandão Bebidas você encontra também a entrega mais rápida e, é claro, tudo aquilo que você precisa. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, tá? Com o app é muito mais fácil, faça sua compra que você vai gostar. O Marcão Importes para você sabe que hoje a sensação do momento é o iPhone 15. Para você que quer se presentear ou quer presentear alguém com produtos da Apple, procure aí o Marcão Importes. Marcão Importes RP, tá? Pro pessoal que tá junto com a gente por aqui, você pode comprar o seu produto, você pode comprar também os produtos Apple e ainda relógios e tudo mais que você precisa. Sempre com o melhor preço, aquele preço especial e até 1 ano de garantia pela Apple. Então não esqueça, Marcão Importes, aquele presente especial aí para o Natal, tá? Falar aqui também, é claro, do Mercadão Agropet. São 8 lojas, 6 só em Rio Preto. Tem Mercadão Agropet na cidade de Ibirá, tem em Badibacite, tem Mercadão Agropet na Nossa Senhora da Paz, na Fernando Costa, na Constituição com a Delegado, tem ainda no Shopping Cidade Norte, no Rio Preto Shopping e ainda mais nova loja lá na Aparecida do Taboado, tá bom? Lá na Rua Aparecida do Taboado, lá no Eldorado, tá bom? Então, para você que ainda não conhece, @Mercadão Agropet, mercadãoagropet.com.br também para você saber das novidades, para você levar o seu cãozinho para poder vacinar, comprar aquela ração bacana e tá sempre junto com a gente. Interessências é o lugar mais perfumado da cidade. Já faz muito tempo que eu já não compro mais perfume. Os melhores perfumes, aqueles importados, aqueles perfumes mais consagrados, você encontra na Interessência por um preço muito, mas muito especial. Além disso, você pode fazer o seu curso, você pode fazer os aromatizadores, você pode fazer as essências especiais, tudo isso com qualidade absoluta. Interessências.com.br e tem também o @Interessências. Para você que está precisando de uma transportadora, tá? Você que tem os seus produtos, tem a sua empresa, precisa de uma logística com qualidade, procure a Barone Transportes, tá? Principalmente cargas, né, que vem de São Paulo para cá com seguro, você encontra com a Barone. Entra aí nas redes sociais para você trocar uma ideia. Manda aquele salve pro Rogério Simão, que é o nosso arte finalista, tá sempre junto com a gente por aqui. Para você que tem o seu Instagram, para você que tem a sua logo, quer criar o seu logo especial, fale com o Rogério Simão, ele vai dar um up especial, uma vida ao seu Instagram, ao seu produto, a sua empresa, tá? Dê uma passadinha lá, @Rogério Simão, arte finalista. Para a gente fechar essa primeira parte aqui, eu quero falar sobre duas coisas importantes. Primeiro, o Maridom Burger House. Cara, o Maridom, mais uma vez, a mais premiada aqui de São José do Rio Preto. Lá o hambúrguer é com carne Angus direto na parrilha. E agora, cada dia tem um sabor diferente, tem um hambúrguer diferente, tem novidade, tem agora um lanche feito lá, um hambúrguer com biscuits. Cara, é muita coisa legal. Não perca tempo, se você não conhece ainda, é o @Maridom Burger
Burger para você saber onde você vai encontrar sempre aquilo que você precisa com um preço especial. Só o Maridon tem. E eu quero falar da Casa de Carnes Roseiral. Por quê? Nós estamos chegando, né, naquela época do ano onde você já vai fazer as suas compras de final de ano aí, já vai preparar aqueles assados especiais para você passar confraternização com a sua família. @Casa de Carnes Roseiral, tá? Não esqueça que você vai encontrar os melhores produtos. Cara, lá para você ter uma ideia, é o famoso açougue do Abel. São mais de 40 anos atendendo aí você. Você vai encontrar para retirada, tá? Já tudo prontinho, bonitinho, pro dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, ou seja, no domingo, aquele frango assado crocante que todo mundo tenta fazer igual, mas não consegue, pernil à pururuca, copa-lombo, joelho, cupim seringado, tender, tudo assadinho e pronto para sua noite de Natal. Sem falar nas saladas, tá? Maionese, salpicão, grão de bico, aquela farofa roseiral também, que é especial. Caso você ainda tenha dúvida, é só você entrar em contato com o pessoal. Você pode ligar também no 3224-0991 ou dar uma passadinha lá na Major Léo Lerro, 1120, fica perto da Igreja São Judas, tá? E você já vai encontrar as novidades que só a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, tem pra você. Além daquelas caftas especiais que são imperdíveis, tá bom? Ô Einstein, a gente tinha colocado... Não dá pra ver esse podcast aqui com fome não, né? Não tem como. Rapaz do céu, meu amigo do céu. Aqui tem uns patrocínios. Lanche, Casa de Carne. Não, aqui a gente já faz porque o cara... Joelho de porco, frango assado. O cara tá assistindo. Meu amigo. Eu comendo amendoim aqui e milho. O cara tá assistindo. Não, mas o cara é saudável, né? De um lado você tem uma pessoa saudável, do outro lado você tem o oposto e tudo. Mas é bem calórico isso aqui também. Não é? Era melhor comer um joelho de porco do que isso aqui. uma panceta. A gente trouxe aqui o Rafa da Y-Steak. Nossa, demais, sensacional. A gente trouxe ele na quaresma, e na quaresma eu não como carne. Aí ele fez uma panceta pra gente aqui, aí o André comeu, eu comi um salmão com alguma coisa, né? Salmão com a banana da terra e tal. Que delícia, cara. Ele faz um abacaxi também sensacional. Sim, aquele abacaxi e aquele dia da panceta eu falei, rapaz do céu, quase que eu pego a quaresma e falo assim, senhor, me desculpa, mas pelo menos um pedaço aqui eu vou comer, né? Imagina. O Einstein, aquele dia que eu fui fazer entrevista lá na sua casa, a gente tem o Seven Cultural, que é um programa que a gente tem na TV, e a gente fala sobre as coisas, tudo aquilo que diz respeito à cultura, música, arte e tudo mais. Uhum. Eu me lembro que naquela época, né, a gente estava ainda naquele sai ou não sai da pandemia, né? Tava naquela situação, mas aí você tinha acabado de lançar uma música que é sobre a Vidas Pretas Importam. Isso, né? Black Lives Matter. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, porque foi um negócio sensacional, né? Que quer dizer, não que aconteceu, né? A música, eu falo, a criação da música. Sim, a época e o movimento, né, todo que teve. Porque foi uma coisa que fez no mundo inteiro, né? Isso. E aí você vê um cara de Rio Preto, né? Um cara que se admira, um cara que curte música, o cara usar a arte dele, usar a música dele para passar a mensagem, foi incrível. Eu lembro que a gente tava batendo um papo sobre isso. Eu queria que você contasse como que surgiu a ideia, como que foi essa parceria, né? Porque, inclusive, a música é muito boa, não é só a ideia, não. A música é top. Inclusive, faz muito tempo que eu não ouço ela. Veio aquela lembrança do Spotify essa semana para todo mundo, né? Aí eu acabei clicando nela de novo, ouvindo, né? Bastante gente tava ouvindo. A Black Lives Matter, ela veio de uma ideia do movimento que estava tendo na época lá. Foi na pandemia, né? Foi na pandemia que aconteceu aquele caso do policial que ficou enforcando o Floyd lá, George Floyd. E tava tendo esse movimento para todo lado, e foi a época das máscaras, todo mundo usando máscara. E tinha chegado uma amiga minha dos Estados Unidos, voltou para Rio Preto, amiga minha das antigas, da época de colegial. E ela é cantora, ela tava cantando blues, tava cantando muito lá nos Estados Unidos em barzinhos, tudo, e ela tem uma voz linda, é a Bárbara. Inclusive, mandar um beijão pra Bá, faz muito tempo que eu não a vejo. Bárbara Silva. Aí eu mandei ideia pra ela, aí ela adorou a ideia e ela criou a letra. Aí ele foi me mandando, eu dando uns tapinhas com ela na letra, às vezes uma palavra ou outra que a gente foi acertando.
E eu criei a melodia, tudo, mandei a base para ela. Tive a ajuda de um amigo de estúdio também, né? Porque essa parte toda de estúdio e tal, gravação eu não, não manjo muito. São mais ideias e melodia e tal. E foi super legal, meu. Foi super legal. Na época da pandemia, tava bem bacana. Não era uma música dançante de balada. Era uma música para quem tava em casa, vendo live e ouvindo no Spotify, sabe? Sim. Foi uma música bem tranquila, nada demais. De noite, assim. Que era o que a gente tava passando ali na época. E depois, logo no fim da pandemia, não sei se tu... na época que eu fui na rádio, tu tocou a minha outra música. Isso. Verdade. Cara, que coincidência, cara. Tava sendo muita coincidência, porque semana que vem eu vou lançar outra música. E esses dias eu pedi pra ele, né? Inacreditável porque isso. Apareceu uma música pra ele lá no Spotify. E eu falei assim, Einstein, manda aquela música pra mim, cara, que eu não tenho ela mais aqui e tal. Ele falou assim, cara, eu vou lançar uma e tal e eu vou te mandar também. Muita coincidência, muita coincidência. Naquela música eu tava pra lançar, eu já tinha ela. Na primeira reportagem que tu fez na pandemia. A segunda eu fui na rádio dar entrevista. Verdade, cara. Eu tava com outra música que foi a Don't Look Back com a Estelinha também. Isso. Beijo pra Estela. Gravamos em estúdio. Foi sensacional. Essa música foi pra todo lado também. Muita gente ouviu. Sensacional, linda a música. A voz da Estela também, maravilhosa. Ela mora em São Paulo, mas vai vir de férias pra Rio Preto novamente agora esse fim de ano. Tá até se formando agora, eu acho que ela vai vir morar em Rio Preto. E semana que vem, a gente tá lançando a Tem Que Valer, um remix meu e do Marx. E já tem um pré-save que a gente vai soltar aí logo, pra galera que quer ouvir no YouTube, no Spotify, no Instagram vai ter ela salva lá, dá pra colocar de fundo em algum vídeo. Vai ser sensacional. Inclusive o JB que tá lançando ela pra nós na gravadora dele. O JB, legal. O Jarley que tá aí, tá um amigo nosso também que tava em São Paulo, veio morar pra Rio Preto, vai ter filho, tudo. E é isso aí, é bem assessorado com os amigos o tempo todo, né? Um pra ajudar ali no estúdio, pra dar um tapa na música, outro pra cantar, as meninas pra cantarem. Tem Que Valer é um remix de uma música do começo dos anos 2000, ou final dos anos 90, não lembro, do Caleidoscópio, Tem Que Valer, sim, lembra? Tem Que Valer. Sensacional essa música, se eu não me engano foi o Gui Borato que na época produziu ela, mas não Gui Borato, foi só a parte de estúdio, tudo que ele fez. Mas é uma música sensacional. Inclusive, a gente tá lançando ela... aceleradinha, né? Ela é legal. Ela era bem acelerada. A gente tá fazendo um Afro House dela, que tá sendo o meu estilo predileto agora, que eu tô tocando Afro House. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, quando a gente estiver falando sobre tendências e quem que eu gosto hoje em dia. Mas a gente tá lançando esse Afro. Com certeza, eu já tô tocando na noite. Onde eu tô tocando, eu tô mandando ela. Estão adorando. Inclusive, eu toquei em São Paulo, mandei ela. Vieram me perguntar de quem que era. Tá sensacional a música. Cara, essa parte eu acho que deve ser muito bacana, né? Você tá ali, você toca música de todo artista, de todos os DJs, você vai na balada, a galera pede, toca aquela e tal, beleza? Tem algumas versões que são suas, a gente sabe disso, mas aí a pessoa escuta uma música, ela adora a música, ela viu que a música é top, e ela chega e pergunta, que música que é essa? Quem que quer? Você fala assim, isso, acontece muito. É minha. E, cara, qual que é essa sensação, né, de você poder criar essa música, ser DJ e produtor? Eu não sou um exímio produtor, né? Eu tenho muitas ideias, eu quero fazer acontecer, entendeu? Então, o que eu faço? Eu junto meus amigos que sabem produzir muito bem, que tem estúdio em casa, tudo. Eu tinha um estúdio em casa, mas depois que eu separei, eu fui morar lá do JK. Inclusive, deve ter um monte de amigo meu do JK vendo aí o vídeo, vendo a live. Um abração para todo mundo. Não deu para montar o estúdio lá. Então, botei as caixinhas, o computador, tudo assim. E é bem difícil. Já tentei lá, é bem pequenininho, tudo, sabe? Inclusive, o apartamento chama estúdio, né? Ele é menor que um flat. Tem o estúdio, o flat e o apartamento. O meu é o menorzinho de tudo. Chama estúdio, mas não dá pra fazer um estúdio. Dá pra você morar lá. Aí que eu junto com o Ricardo, junto com o Ricardo Prado, que é meu irmãozão. Acabou de mandar um abraço aqui pra você. Falou assim, sempre fico emocionado vendo você contando a sua história. Fiz parte de tudo isso e me vejo nela também. Sua história é a minha também, meu chapa. A gente começou junto, de lá de baixo, lá de Três Lagoas, Ricardo de Três Lagoas. Viemos praticamente junto pra Rio Preto e tentar a vida aqui.
E graças a Deus a gente tá bem, ele tá com filho hoje, com mulher, tá feliz, é o mais importante. Aí ele ajuda, dá dicas, ele tinha parado de produzir, tá voltando de novo, a gente todo em cima dele, não, cara, volta, porque, um precisa do outro sempre, entendeu? Eu sei que daqui a pouco ele vai estar me ajudando também, por isso que a gente faz questão de ajudar, né? Aí tem o Marx também, que é um outro cara que hoje em dia é o meu patrão, que me viu na pandemia tomando Bavária, me chamou pra trabalhar com ele, eu tô bem de novo graças a ele. É graças a ele que eu tô bem novamente, entendeu? Me reergui. Não vou falar que é só por causa da noite, das baladas, porque não? Porque hoje meu dinheiro, meu maior dinheiro que vem no meu ganha-pão, queira ou não, é do trabalho junto com ele. Ele tem uma fábrica de coberturas, tudo. Eu trabalho na área de marketing, vendas. Então, se eu vou contar tudo certinho, a gente fica com 5 horas aqui. Mas um abraço, meus amigos e irmãos aí. Então, todo mundo junto, demais. Ó, o Fabrício lá da Casa de Carnes Roseiral tá aqui, ó. Feliz Natal é na Casa de Carnes Roseiral. A gente acabou de fazer o merchan, não sei se você assistiu aqui, Fabrício. Já convidando a galera pra ir reservando, né, os seus assados. Inclusive o Einstein tava falando sobre isso. Ele falou assim, cara, a gente vem aqui pra poder falar e o cara vem falando de todos os assados lá da Roseiral. Pelo amor de Deus, deu fome, vira um corgo. Deu fome aquilo lá. Manda um domingão pra mim lá, meu amigo. O Caio tá aqui, ó. Fico feliz em ser amigo e participar da sua história, né? Já me ajudou desde o começo. O Caio Toloff tá o que tá aqui com nós aqui. O Caião é minha nova cria aí. Eu sempre ajudo alguns DJs que estão começando. Ele vem pra poder assistir aqui, trouxe o tereré dele, tá aqui junto com a gente. Caião é fit. A Rebeca Gondim tá por aqui, ó. Deus te abençoe. Quem mais aqui? O Kleber Beijão, Tadeu. primo. Estamos na sintonia, Milton. O Paul tá aqui, ó. DJ Paul Rio Preto. Nossa, monstro, Só gigante aí no melhor podcast de Rio Preto. Um abraço pra vocês. O Paul foi um dos primeiros que veio aqui também participar com a gente. Teve um projeto de violino também, sensacional. Então, tinha na época, né? Foi o que também... Violine. O Violine. Que eu achava, falava assim, cara, um tá com violino, o outro vem com guitarra. Aí chegaram Muito vocês bom. depois com sax. Muito bom. Iraci Lino. Oi, filho maravilhoso. Minha véia. Beijo, minha véia. Te amo também. Hein? Nossa, meu pai, minha mãe, minha madrasta. A Paula Ferreira também, ó. Tô aqui. Minha prima. Tá mandando um alô pra todo mundo. Que legal, cara. Que legal aqui, ó. André Gondim também. O pessoal tá mandando um abraço. Muito legal aqui o pessoal que tá participando do chat. Ó, a gente colocou... Minha família bombou aqui a live. Rapaz do céu. Um beijo. A gente tinha colocado uma caixinha de perguntas pra alguém quiser saber alguma curiosidade, alguma coisa assim, né? Aí teve uma pessoa que falou assim, Milton, pergunta pro Einstein como que é, né? Aonde ele mora, porque... Vira e mexe, eu vejo no Insta dele que o som tá rolando lá. E como que funciona isso? Se é na cobertura, se é algum lugar, se ele tem isolamento, como que funciona? Porque vira e mexe, tá lá os amigos e o som rolando e tudo mais. É engraçado falar sobre isso. Não recebe multa não, né? Não. Graças a Deus, eu sou dos poucos amigos ali que estão sempre ali no prédio fazendo as festas, tudo, a bagunça, que não tomou multa ainda. Eu sou brother de todo mundo do condomínio. Do síndico, do subsíndico, do cara da administração, do porteiro. Só faltava o cara querer também... Do segurança. O cara querer multar o DJ da festa e também não dá, acaba a festa, né? Aí, até hoje, eu nunca tomei multa lá, já recebi advertência. Vixe. E interfonada também, quando toca de madrugada, falou, você abaixa mais aí. Isso já. Mas, a gente tá morando ali no prédio, no do JK eu moro, né, na Avenida JK ali. É uma família mesmo, cara. Os amigos se ajudam, as mulheres, os homens respeitam as meninas. Óbvio que rola um chavequinho ou outro. Não deu certo? Acabou, vai virar amiga. Tem gente de todos os estilos lá, de todas as... Não sei se é etnias que podemos falar, de raças, tudo. Todas as tribos. Todas as tribos do Brasil inteiro morando lá junto. Todo mundo junto, tem homossexuais, tem negro, tem baiano, tem nordestino, sulista, tem três lagoense, tem DJ, tem médicos, tem engenheiros. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E todo mundo bem unido, sabe? Isso que é bacana lá. E todo mundo se ajuda. Todo mundo fica junto lá em cima, a gente
toca o porrete lá do som na piscina, fica lá, faz churrasco, deu o horário, a gente respeita o horário, fecha lá, vai em tudo. Aí o que acontece? A gente às vezes vai pro apartamento que é um estúdio, fecha todas as portas e liga o som. E óbvio que às vezes nem todos os vizinhos querem ficar ouvindo o som de madrugada. Aí dá uma reclamação ou outra, mas em casa, graças a Deus, eu nunca tive... Uma vez só eu tive interfonada lá pra abaixar o som. Sim. Não foi rolo de polícia, nem nada de bater na porta lá, graças a Deus. Mas é porque tem gente que exagera, né? Então eu nunca tive muito problema com isso, não. Mas é um prédio para jovens. Jovens de mente, viu? Não precisa ser jovem de idade nem de corpo, não. Sim. Que aguente o porrete lá. Ó, quem mais aqui? A Suelen tinha mandado aqui também uma perguntinha para você falar sobre as festas mais memoráveis, né? Os eventos mais especiais que você já tocou, que teve a sua presença. Assim. Sem dúvida, no começo do Saxen, da minha carreira, além do aqui que a gente, quando pensava, a gente sempre ia subindo, assim, né? De pensamento, metas. Sim. Que era o Réveillon do Vila Conte, deu certo, a gente tocou com o Saxen. Logo depois do Réveillon do Vila Conte, a gente tocou na La Locomotive Weekend, que era das maiores weekends do Brasil, que era aqui em Rio Preto. Nós tocamos também. Itinerante, não é? O que montava. Isso, montava tudo. Inclusive teve em Lins também, teve aqui, nós tocávamos em todos, eu e o LP. Mandar um abração pro LP também, se ele estiver aí. Não sei se ele tá vendo. Show de bola. Abração e a Lila, amo demais eles. E logo depois a galera de Floripa levou a gente pra Floripa, Jurerê. Aí foi café, P12, Pachá, muita balada lá em Floripa. A gente, que foi o que deu o nosso boom mesmo, né? Nós tocamos em 20 estados do Brasil. Você tem noção? Cara, mas eu tenho 26 mais o distrito, ou 25 27, mais o né? distrito? 26 mais o distrito. 27. Nós tocamos em 20. Você tem noção que é tocar em 20 estados? Para uma pessoa, você não consegue falar. Eu não consigo falar 20 estados assim de cabeça. Tem que olhar no mapa e falar, já fui. Porque se eu falar assim no dedo, eu não vou saber falar todos. Eu sei os que eu não fui. E nessas festas, e nesses eventos, grandiosos assim... vocês já dividiram o palco também com muita gente de bagagem, com muita gente de fora também, né? Como que é essa experiência? Você chegou a ter contato com a galera? Como que foi tudo isso? Com todos. Nós dividimos o palco com todos os DJs de, vamos colocar assim, 3, 4 anos para trás, todos os famosos. Quem você falar aí, a gente já tocou junto, de nacional. Sim. Internacional, alguns também. Já abrimos show, Cascade, no Oba Festival, na época em Votuporanga, que agora está em Rio Preto. Já tocamos com todos. Vintage Culture, Giborato, Alok, várias vezes Alok, Vintage também várias vezes. Caio Dalanese, que na época era o melhor do Brasil, há 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. Mora, que também é outro brother. A maioria já são brothers nossos hoje em dia, sabe? Pessoas que respeitam o nosso trabalho. Sim. E é bacana demais lembrar disso. Sensacional. Aí depois de Floripa, né, tocar em Jurerê, aí vão surgindo convites, né? Porque você tem um vídeo gravado ali na beira da praia, no Café de la Musique em Jurerê, por exemplo. Fica muito fácil a venda. Hoje em dia é muito fácil fingir que você é top num vídeo. Você olha pro Instagram e fala, nossa, esse cara é bombado e tal. Mas naquela época, há 10, 11 anos atrás... que não tinha essa coisa do Instagram de 1 minuto, de 1 minuto e meio, quanto quiser o vídeo, a gente tinha que trabalhar o YouTube. E a gente fazia cada coisa, a gente gastava dinheiro com edições, que as pessoas olhavam e falavam, meu, que sensacional. Sensacional esse vídeo desses caras, tocando na beira da praia, mulherada em volta. E o povo quer ver isso, né? Quer ver gente bonita em volta, mulheres bonitas. Queira ou não, a gente era jovem, era bonito pra caramba, tinha presença. Então isso ajudou a gente a dar uma viajada pra todo lado, né? A Iraci tá falando pra você convidar ela pra tomar um banho de piscina.
A dona Ira é louca pra conhecer o prédio lá, passar um final de semana. O Vitor tá aqui, ó, o Vitor Augusto, né? Na estreia do Saxen eu tava lá, foi show de bola. Paula Ferreira, fico muito feliz em ver você nessa posição, Magrelo. Tá mandando aquele salve também. Beijão, aqui pro pessoal Vitinho, Vitinho de Três Lagoas também, meu irmão já, de pré-adolescência. Tá junto com a gente. Ô, Ais, eu queria que você falasse também sobre alguns perrengues, né? Porque nem só de glória vive a vida de um DJ, né? Muitos perrengues. Manda pra gente algumas coisas. Eu acho que eu já vi vídeos de você e do LP com pneu furado na estrada, com não sei mais o que. Foi muita coisa tensa, né? Conta algumas coisas engraçadas que aconteceram aí. É engraçado, eu vou contar aqui. Depois dessa live aqui, gente, vocês vão pro YouTube aí e digita Saxen, mas aí tem os vídeos, não é perrengue, tem alguma coisa assim do Saxen. Muito BO, muito regaço a gente dava. A gente ficava bebendo o dia inteiro, eu e o LP. O dia inteiro, da hora de dormir, de amanhecendo, acordava no almoço, no café da manhã, a gente tomava cerveja de novo. Então, nossos maiores perrengues foram óbvio que não tem nada a ver com a galera, com o povo, com a turma que a gente gostava demais, não tem nada a ver. Mas os nossos maiores perrengues foram na Bahia e no Tocantins. Estrada ruim, né? Governo só entra e sai e não ajeita nada. Então a gente pegava estrada precária, furava pneu, rasgava. Caramba, como eu tô bonito, cara. Você tá bonita, hein, menino? Eu não sabia que eu tava bonito desse jeito, não. Essa imagem é real? É real. Ou tem filtro? Não, é real. Meu perfil. Oi, é meu perfil direito. Esse perfil, eu adoro o perfil direito. Ah, tirou. Tá bom. Tá mexendo. Então, aí... É meu perfil direito, é o melhor. O esquerdo eu não gosto muito. Se olhar ali que tá bonito também. Ah lá, tá bom, pode ser. Então, aí a gente furava pneu e, por exemplo, ia eu, o Serjão, um abraço pro Serjão também. Nossa, o Serjão era nosso braço Sérgio. direito. Você conheceu o Serjão? Serjão sensacional. Serjão Galã. Vocês conhecem o Serjão? Ah, tá, eles viram ali na hora que falei do Serjão. Era de outra coisa. Ah, tá. O Serjão é grandão, gigantesco, e eles levavam um monte de coisa, o LP e tal. Eu só ia com uma malinha pequenininha e minha mochila, mais nada. O Serjão e o LP iam com um monte de coisa. Aí, descia no aeroporto, vinha, eu ligava pro contratante, cadê você? Pera aí que tá indo aí um carro buscar vocês. Cara, chegava um Uno Mille pra pegar a gente. O Uno Mille com o motorista e uma pessoa, um amigo lá, um brother pra buscar. Só o Serjão a gente ia olhava, atrás só sozinho. o Serjão era maior que se encostava a cabeça nesse teto aqui. A gente olhava e falava assim, e agora, como é que vai? Aí o cara, não, cabe sim, vamos apertar. A gente já olhava assim um pro outro e falava, meu Deus do céu. E a gente, eu e o LP, era muito de boa com as coisas. Enquanto a gente tava bebendo. Quando não tava bebendo, já o LP ficava bravo já. O Serjão já ficava puto da vida, mas a gente apertava, tentava lá. E os três, quer dizer, eu no meio dos dois, que eu era metade do corpo, era só isso aqui. Só o fiapo, mais magro ainda do que eu sou. Serjão do lado, LP do outro, eu no meio. A gente com as coisas, o que cabia no colo, a gente colocava no colo e o resto no porta-mala. Ia. Aí a gente achava, não, o hotel deve estar aqui pertinho. Cara, às vezes o aeroporto da cidade não era na cidade, era numa cidade de 40, 50 quilômetros. Ia lá, aquelas estradas de mondrongo, de coisa assim, de costelinha Sim. sei lá como é que chama, aquelas costelinhas de gato, de cachorro, sei lá. Ia batendo, todos os caras iam começando a estressar. Aí o LP já chegava, eu quero tomar uma, vai, bora pro hotel, eu quero tomar uma que eu tô estressado, senão eu vou chegar na festa estressado. E isso pra chegar na festa ainda. Meu Deus do céu. Não na festa, no hotel. E ainda tinha a volta depois. Não, a volta era de ressaca e tinha que também abrir uma long neck pra voltar bem, senão não aguentava, não. Dava. Se estressava. Mas tem muito perrengue. Perrengue de chuva, perrengue de não ver a estrada cair no acostamento. Nós passamos vários perigos também durante isso, porque a gente viajou muito de carro. Nós fomos pra Floripa, a primeira vez que a gente foi tocar, de carro. Vixe. E é muito cansativo, sabe? A gente achava que era logo ali, Mas perto é uma da baita praia. experiência, né, cara? Porque Demais. acontece tudo. A gente não mudaria nada quanto a isso. Aí hoje em dia a gente vê um DJ que mal começou a tocar. Nossa,
o cara não sei o quê, aí vai de crachá. Nada contra quem usa crachá, nem nada. Mas, gente, menos, né, velho? Menos. Bota equipe tal, crachá. E vai tem um cara... Ninguém não sabe nem o que é o cara. Aí pede um segurança pra entrar não sei onde. Aí fica abaixado atrás do palco. Não sei o quê. Aí levanta o braço com tudo. Achando que a galera vai estar pulando em cima dele. Aí eu não entendo essas coisas. Isso realmente me deixa... Eu fico olhando, eu falo assim, gente... E a gente com o Saxen... Era a atração da noite, que tava bombando. O povo fazia fila, virava esquina com nós. E tudo mais simples. Eu e o LP um do lado do outro, ajeitando as coisas. E o povo já gritando ali. A gente, mandava o coraçãozinho. Peraí, vamos começar, tal. Toca um funk. Aí agora tá esse negócio de show, de não sei o quê. O problema é que às vezes a pessoa não sabe por que não explode, não viaja, não tal. Porque todo mundo quer ser igual, quer ser a estrela da noite. E nem todo mundo, no começo, é estrela. Mas todo DJ vai agachar atrás da mesa e querer virar o superstar, o Alok. Bati aqui. Vai querer virar o Alok, o Vintage Culture. E não é assim, meu. Todo mundo com o pezinho no chão. Meu, o Gui Borato, ele ajuda a montar as coisas dele. Gui Borato pra mim, é o maior nome brasileiro de experiência, de história. Entendeu? O Alok e o Vintage são monstros. Agora a gente tem o Mochak, tem o Mas, que são caras que sou fãs até hoje. Que eu sou fã agora. E todo mundo querendo ser estrela. Esse é o problema. Como que é aquele ditado? Muito cacique pra pouco índio. O problema é esse. Meu, abaixa a cabeça. Fala, irmão, não tem problema, eu abro a festa. Irmão, eu posso tocar por último, não tem problema. Tá, vou tocar a tal hora, não tem problema. Cara, você manda um horário pra um DJ que tá se achando super estrela, ele já te chama manda no grupo, ele já te chama na hora no PV. Então, é porque o meu estilo de som é pra esse horário tal, não sei o quê. Cara, menos, amigão, menos. Vamos todo mundo, né? Cresce devagarinho. A escada, ninguém mete o pé lá em cima e sobe a escada de vez. Vamos... Olha, o meu celular tá vibrando aqui, o povo me ligando, gente. Então, resumindo, Hamilton, você tava perguntando de perrengue e eu já fui pra outro assunto, como sempre. Não, né? Mas é isso, tá cara, que eu acho. A carreira de DJ tem que começar de baixo, tem que ser igual o cantor sertanejo, sabe? Aqueles caras que comem pamonha na beira da estrada, não tá nem aí e tal. Não, cara, os caras estão com mania de começar a tocar e querer já virar a super estrela da noite. Não é assim que funciona. Aí vem, não sei o que, você pode me dar uma força, me indicar pra umas festas? Falo, cara, eu prefiro pegar alguém igual o Caio tá aqui comigo, que é uma pessoa humilde e tal, sabe? Que eu vou conseguir... O que eu tô ensinando o Caio não eu tô ali ensinando ele a tocar. Sim. Tá sendo um negócio, como que a gente pode chamar aqui? Que vai desde o começo, explicando tudo como funciona a noite, como você vai ser tratado e como você tem que tratar as pessoas. É bem diferente uma coisa da outra, entendeu? Humildade, além de tudo, né, cara? Humildade vem de berço. Cara, eu lembro que no começo do projeto Absolute, lá em Santa Fé, do Theo e do Bruno, eu fui DJ residente 1 ano e meio deles. Achei que legal, não sabia. E aí era lá no Santa Fé Tênis Clube, né? Depois eles passaram lá Toquei também lá no tênis. Avenida Grandona. O Ricardo foi residente lá. Sim. E aí eu lembro que teve um final de semana, cara, eu achei muito estranho aquele final de semana, porque eles falaram assim, esse final de semana a gente não vai abrir, né, que a gente vai trocar uns negócios do ar-condicionado, vai trocar uns negócios aqui e tal. E beleza. Aí um cara me ligou de Ilha Solteira. Mas assim, eu era o DJ da casa, então se você fosse lá, eu abria a festa, você tocava, depois tinha uma dupla, tinha uma banda e tal, eu voltava no final para encerrar, ou você era a atração principal, sempre eu abria a festa. E tinha um programa na rádio que eu fazia ao vivo, então eu levava a CDJ pra rádio, e fazia, que era assim, Dynamic FM. Então eu fazia o Dynamics. Fazia ao vivo e deixava um pendrive. Você tocava na hora? Na hora. Sério? Que legal. Porque senão não dava conta, cara. A não ser que sim, tivesse montar alguma coisinha. Ele acabava às 11 e o rapaz já deixava tipo um set lá pronto. Era o tempo de eu sair da rádio, já chegava lá, colocava a casezinha, já ligava e já continuava, né? E aí um dia um cara lá de Ilha Solteira me chamou, vai ter uma festa aqui, não sei o que e tal. Eu falei, cara, que legal, né? Não vou ter nada nesse final de semana. Mas eu falei, cara, eu vou pedir um preço absurdo,
pra eu Pra não ir, pegar. Porque, eu nunca tinha... Já fiz bastante nunca tinha isso. folga. E o cara E falou assim, às vezes não dá certo. E o cara pegou e falou assim, não, cara, de boa, eu te pago e tem mais alimentação, hotel, isso aqui, não sei o que e tal. Eu falei, o cara já me conhece, ele já viu eu tocando, então beleza, né? Cara, cheguei na festa lá, o cara já veio, já pagando, não sei o que, lá viu o hotel da hora, um negocinho bacaninha, onde ia jantar e não sei o que. Isso aqui é o seguinte, a gente tem só esse uísque aqui e tal. Eu falei, cara, eu nunca tive isso na vida, né? Eu falei assim, eu vou pegar mal com isso aqui, porque eu nunca Porque você era residente de outra balada, já tinha um respeito. Eu tinha as minhas coisas lá e tal, né? Lá na boate, eu sempre tive aberto. Mas as festas que eu ia fora, cara, eu chegava, tocava, fazia os meu setzinho e beleza, não tinha essas regalias todas. Cara, eu fui muito bem tratado, mas muito bem tratado. Principalmente em relação ao cachê, que era tipo 3 vezes mais do que eu ia ganhar. E aí eu falava assim, tem gente que reconhece o trabalho do DJ, tem gente que conhece o que você faz, sabe o que você é, né? A importância que você tem numa festa, de você tá ali vendo a pista cheia e tudo mais, que isso é importante. E tem gente que fala assim, vou trazer o cara pra tocar aí, o que tiver e tal. Não que é obrigado a ter as coisas, né? Mas assim, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida, numa festa, numa balada. Isso que eu fiz a Arara Azul lá no Taboado, tocando 6 horas, entendeu? Eu fiz a virada do ano, uma vez no Réveillon, pra 3.500 pessoas, jura? sozinho, só eu, DJ. A noite toda, virada inteira, e depois ainda tudo. Fazia em Santa Fé virada no rádio, ia lá pra Aparecida do Taboado, aí chegava lá 20 minutinhos e tal, aí lá era 1 hora a menos, aí tava tocando a música, só que o pessoal chegava era 00:30, 1 hora, foi até às 6 da manhã, sozinho, fazia os sets, fazia as coisas, aí tava pulando, foi onde eu peguei o negócio espuma. E coloquei. Mas lá também a gente tocava um pouquinho de tudo, né? Mas falando sobre isso, Hamilton, é uma das coisas que quando alguém fala assim, putz, me dá aí, cara, umas dicas, uma assessoria, falo, cara, dica, assessoria, não vai ter nada de técnica. É o dia a dia, no caso, a noite do DJ, como você deve se portar, como que é uma coisa que eu demorei pra aprender, se portar na balada, eu era muito, louca, parecia aqueles pitbull que fica preso dentro de casa, de um apartamento, a semana inteira e leva ele pra passear só uma vez na semana, sai igual louco assim, sabe? E eu tento passar isso para as pessoas que estão pelo menos perto de mim. Eu não vou lá falar para ninguém. Se o cara tá fazendo aquilo, eu vou ficar na minha. Mas se tem a humildade para perguntar, cara, tal coisa que você acha que eu devo fazer? Quanto você acha que eu devo cobrar? Você acha que eu devo cobrar? Eu falo, cara, você tá começando, igual eu falo bastante com o Caio sobre isso. Dependendo do tipo do evento, o lugar, esse tipo de coisa, não tem problema. Vai ali, pede suas despesas, fala, vou lá. Aí o cara pega, volta de novo, o mesmo assunto. Vamos fazer aquele esqueminha da última vez de novo? Aí o cara, você tem que virar pro cara, não pode ter medo de contratante. Sim. Não pode ter medo de ninguém. Fala, amigão, você falou a mesma coisa na outra vez. Você queria conhecer meu som. Se você tá de novo conversando comigo, é porque você gostou do meu som. Foi legal, levei uma galera. Poxa, na hora que eu tava tocando, a galera dançou. Mesmo quem não me conhecia, não eram só meus amigos. E se você tá entrando em contato de novo, você quer. Então, dá pra você ir, né, mudando o cachê, aumentando. E o DJ não pode ir estagnando o cachê dele ou abaixando o cachê dele. Ele tem que ir aumentando, é o contrário, né? A meta é fazer o contrário. Tocou lá de graça a primeira, mostrou só pela bebida, pelas despesas. Todo mundo já fez isso. Veio de novo, te procurou de novo. Vou fazer aquele esqueminha de novo, vou te dar uma bebida de novo, tal. Você traz sua galera, fala... Que jeito, cara. Não tem como. Poxa, não tem como. O cara não vai sair daquilo ali. Não tem jeito. Vamos fazer assim, se der uma galerinha, eu te dou o dinheiro. Nunca vai dar uma galerinha. Nunca sempre vai deu dar prejuízo, aconteceu alguma coisa. Não adianta. Pisa o pé, tudo. E eu... De novo, toda hora eu tô falando do Caio, porque o Caio tá aqui comigo e é a minha atual cria, né? Sim. Que eu abracei que é o cara que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E ele segue muito o que eu falo. Não só eu, o Marx, o Ricardo. Nós somos três DJs que tá há muitos anos na noite. Então a gente pega muito no Caio em cima, assim. Porque é um cara que se dispôs a tocar só house music também. Não vai tocar outro estilo de som. Não vai tocar funk, se alguém pedir e tal.
E ele quer aprender, não é boçal. Ele não mandou... Acabou de começar a tocar, já não mandou fazer crachá e fazer uma equipe de músicos e... Produção, e botar, DJ ficar ali atrás de braço cruzado, esperando os caras montarem o equipamento dele. Faz favor, fica longe aí do meu DJ. Ali, pera aí que vou entrar agachado aqui e erguer o braço com tudo. Pô, vai ficar assim, vai... Que é isso. Galera que tá assistindo aqui, não esqueça, tá? De se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar. Pra você fazer a sua pergunta, você tem que estar inscrito no canal pra você poder mandar aqui pra gente, tá? Quero falar aqui do Rei do Pão de Queijo, que é nosso patrocinador também. O Rei do Pão de Queijo são 3 lojas aqui em Rio Preto. Tem na Badi, que todo mundo conhece, que é a mais tradicional. Tem do Rei do Pão de Queijo lá no Plaza Capital. E você vai encontrar também o Rei do Pão de Queijo na General, tá? Cara, são 3 lojas, é delicioso, é rápido, é fácil, é o Rei do Pão de Queijo. Temos também a Farofa da Nega, o melhor e maior acompanhamento do Brasil. Gente, são 5 sabores de farofa, o Einstein vai receber um kit de farofa da Nega. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, tem a de banana, tem a de limão, que é a sensação do momento, e tem a caipira também, tá? Se você não tem a Farofa da Nega aí no seu estabelecimento, rapidinho, vai lá no @farofa da Nega ou farofadanega.com.br para você saber das novidades, tá bom? Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil, junto com a gente por aqui. Quero falar da Mariner Calçados. Gente, a Mariner Calçados é sensacional. São 2 lojas em Rio Preto, onde você vai encontrar o melhor em calçados. E agora terminou essa Black Friday, mas já tá começando já as promoções de Natal, para você garantir aquele presente bacana, aquele calçado legal, e é para todas as ocasiões, tá? Se você vai no casamento, se você vai numa balada para você poder curtir o Einstein, se você vai numa festa para o seu trabalho, tem ainda pra galera que curte rodeio, festa do peão, tem botas, tem tudo que você precisa, inclusive moda feminina também, tá? Você vai encontrar lá calçados femininos e ainda tem uma bermuda bem descontraída, tem uma polo legal, tem uma camiseta, então procure e agora também tem umas mochilas, cara. Além da mochila, tem a bolsa para viagem, né? A mala, e tem também uma necessaire, tudo em couro, tá? Então vai lá na Mariner Calçados, 2 unidades aqui em Rio Preto, @Mariner Rio Preto, para você saber onde você encontra, tá bom? Quero falar aqui também pra galera que tá nos acompanhando da Encantar e Mimos Afetivos. A Encantar e Mimos é a loja da Renatinha. Tudo aquilo que você precisa, inclusive cestas de Natal agora para você presentear quem você ama. Vai ter aquele amigo secreto, amigo oculto, né? Vai ter um amigo da onça, você pode presentear. Já pensou você dar para sua família uma cesta especial, um presente especial da Encantar? Entra lá na loja virtual da Encantar para você saber das novidades. E o Einstein tá recebendo também uma caneca personalizada aqui, presente da Encantar e Mimos Afetivos. Eu ia perguntar isso, se era minha essa caneca. Com nome e tudo mais, o Einstein Gondim e tudo mais para você depois fazer aquela propaganda da Renatinha e também aqui do Noar. Com ela, todo dia no cafezinho. Manda um abraço aqui também pro Márcio Óculos, para você que já tá com a sua receita, já procurou um oftalmologista, você vai precisar usar óculos? Cara, não tem como, né? Você precisa realmente de uma ótica de qualidade. O Márcio Óculos tem sempre o que há de melhor, não só em óculos, né, para você ter lá as lentes com qualidade absoluta e com o que você precisa, mas também as melhores armações. Então, para você também que quer ter um óculos de sol, você que precisa fazer, né, precisa usar o óculos de grau, procure Márcio Óculos, @Márcio_Óculos, para você saber das novidades. Quero falar da Tiflow, que é a nossa patrocinadora também. Na próxima segunda-feira, 20h30 da noite, nós vamos ter aqui um episódio extra do No Ar com a Tiflow. Nós vamos apresentar umas novidades da Tiflow para 2023-2024. A Tiflow também, que é a marca oficial do Oba, e a gente vai estar apresentando algumas novidades a partir da próxima segunda-feira. Segunda-feira, episódio extra do No Ar, 20h30 da noite com a Tiflow. O Luan vai estar por aqui, a gente vai estar conversando, trocando uma ideia, vai bater uma live aqui com franqueados, vai ser bem bacana, episódio extra na próxima segunda, @UseTiflow e também o Tiflow Iguatemi Rio Preto. Ô André, vamos passar aqui um videozinho da nossa querida doutora Bruna, falando sobre a BTO Odontologia, que é a nossa parceira também por aqui. Ela já esteve aqui no comecinho, deu um recado pra gente, ela tem mais um recadinho para passar para vocês agora. Confere aí. Olá a todos vocês que acompanham o No Ar do queridíssimo Hamilton. Eu sou a doutora Bruna Almeida, da BTO Odontologia. Então, se você precisa de cuidados, tanto da saúde bucal quanto cuidados da sua autoestima, é só nos procurar. Aproveite as nossas condições de final de ano. E um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos vocês! Você já pensou em investir no ramo de tecnologia voltada à segurança? A
A Safebras entrega soluções de segurança voltado para atender a qualquer demanda que o cliente possua. Podem ser relacionadas a controle de acesso, a CFTV, barreiras perimetrais baseadas em inteligência. A Safebras ela entrega um grande diferencial de mercado. Por trás desse nome nós possuímos dois outros nomes que fabricam software e fabricam hardware. Geram total integração e domínio tecnológico para a Safebras, o que gera uma entrega totalmente diferenciada para o cliente, seja em qual segmento for este. Condomínios, empresas, indústrias, hospitais e escolas, nós atuamos com 100% de domínio sobre a nossa tecnologia, gerando receitas recorrentes, estabilidade junto ao cliente, em que você gera uma experiência diferenciada para o cliente. Vem você também fazer parte da Safebras, vem conhecer dos nossos produtos, entender das nossas soluções e ver o quanto pode ser rentável para você. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Thiago. QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. Beleza, então segue aí todos os nossos patrocinadores, toda essa galera que ajuda a gente a fazer esse podcast todas as quintas-feiras ao vivo aqui direto dos estúdios da Filmix em Rio Preto. Muito obrigado a toda a galera que tá junto com a gente, acreditando aqui no projeto, tá? O Vitor tá mandando um alô pra gente aqui, que acho que ele escreveu alguma coisa em relação ao corretor aqui, depois o pessoal veio falar. O Bruno tá mandando aqui um salve pra Araras. Tem Marcão que pediu aqui pra você mandar um salve pra galera. Caramba, meu, Marcão, o Bruno. A galera que era de Jales, tá morando tudo lá espalhado no Brasil. Beijão pra vocês, meus irmãos. Saudade das primeiras baladas que eu toquei na minha vida, Luzon House. Show. O LP tá aqui. O LP chegou aí? Mandou um abraço aqui. A gente já falou muito de você aqui, viu, LP? Ele colocou assim, vou falar e saiu correndo, né? O Einstein comprou uma van, mandou adesivar. Abraço pra vocês. Era o sonho do meu pai. Meu pai falava assim o tempo todo: filho, você tem que adesivar seu carro. Põe DJ Einstein, põe a foto do Albert Einstein com a língua pra fora. Meu Deus do céu. Ricardo, LP, ficava rindo demais. Falava assim, que meu pai tá aqui inventando. Ô, Einstein, é o seguinte, aquela caixinha de perguntas aqui, o pessoal tá querendo saber sobre, em relação às suas influências também, né? Você já falou de bastante DJ brasileiro, nacional, aqueles que você curte também. Hoje em dia, tem ainda algum DJ, hoje vamos dizer assim, você já tá caminhando junto com os caras, mas a gente percebe que ainda tem algum DJ que chama atenção, que você fala, a técnica desse cara, o jeito que ele tá no palco, o jeito que se apresenta, alguém que você ainda se espelha, assim.
Imagina, não tô caminhando junto Não, com gente, percebe. Não, fala em relação às baladas. Termo claro. musical e acompanhamento, tô acompanhando tudo que tá acontecendo. Graças a Deus eu consigo saber tudo que tá acontecendo hoje mundialmente. É até legal tu falar disso, porque eu quero indicar pra galera ouvir muito o estilo que, inclusive, é o estilo que eu tô tocando hoje, que chama Afro House. Afro House, Organic, é um estilo que, melodic também, é um estilo bem viajante, mas ainda você consegue dançar. Uma coisa bem, bem bonita de se ouvir, sabe? São os caras que estão explodindo no mundo inteiro hoje. Eu costumo falar que eles são os novos Swedish House Mafia, lá do Steve Angelo e tal. Que no caso eles são de Berlim, né? Que é o Kane Music. São 3 caras, Adam Port, M e o Rampa. Esses caras foram nascidos e criados na Alemanha. É o Germany House Mafia. Kane Music. Putz, eles estão explodidos, estão tocando pra todo lado, os 3 juntos, tocando um estilo de música bem lento, bem viajante, bem... É sensacional, chama Kane Music. São os caras que eu me inspiro muito, sabe? Estão tocando em todos os lugares do Brasil. Inclusive, eles vão vir agora em dia 1 ou 2 de janeiro pro Brasil. Vão tocar lá naqueles réveillonzinhos de pobres no litoral. Que o ingresso é bem baratinho, bem barato, sabe? Inclusive, eu até ia pra lá, viu, cara? Eu até ia pra lá curtir e ver eles. Mas não vai dar certo. Eu vou viajar, eu vou tocar no Réveillon e vou pro Rio de Janeiro, dar uma passeada. Eu preciso dar uma... curtir um pouco, né? Sim. Que eu tô só sempre trabalhando e tocando. Claro, eu curto aqui em Rio Preto, aqui na região, mas preciso pegar uma viagem um pouco sozinha, botar uma mochila nas costas e ir sozinho, sabe? Eu vou pro Rio de Janeiro, agora em janeiro. Então, resumindo, são esses caras, chama Kane Music, K-E-I-N-E Music, Kane Music. Inclusive, eles vão tocar do lado onde minha família toda do Nordeste tá morando. Eles vão tocar em Recife, ali perto, lá da praia ali. E pra mim seria uma mão na roda se eu fosse pra lá, né? Tudo ali do lado e tal. Já visita mas todo mundo. O convite tá muito caro, é o dia mais caro do Réveillon, tudo. E brasileiro tem o MAZ, M-A-Z. MAZ BR, né? Porque ele é brasileiro. Tem o MAZ gringo, mas é o MAZ brasileiro. Que também toca Afro House, produz Afro House. Inclusive, essa música que a gente tá lançando, eu e o Marx, é um Afro House sensacional, do Tem Que Valer. A gente logo vai estar disponibilizando o link aí de pré-save pra galera. É coisa linda também. Show. É o que a gente tá gostando ultimamente. Dos caras internacionais que já se apresentaram no Brasil, que você também já teve em festas e eventos que eles estiveram, né? Tem algum, assim, que você fala, pô, eu ainda queria tocar numa festa com esse cara, ainda queria, né, fazer um set junto com ele, alguma coisa nesse sentido? A gente passou agora pelo Tomorrowland, agora em outubro, né, o mês passado. Eu acabei não indo, eu tinha comprado, acabei vendendo, não fui. É uma festa sensacional que vale a pena cada real gasto. É a coisa mais linda. Pra quem gosta de música eletrônica e de todos os estilos, né? Desde o convite até tudo, né? Do convite, é uma experiência que você recebe. É incrível. É uma experiência. Não é ir lá, olhar pro palco e ver tudo que acontece e pronto. Tem vários palcos, você vai andando... Você vê gente fantasiada, é uma experiência sensacional. Quem puder ir o ano que vem, que inclusive também é no feriado do Dia das Crianças, vale a pena ir. Vale a pena cada real gasto que vai gostar. Aí tem o Steve Angelo, que eu nunca toquei junto, mas já vi tocando. Tem o Lost Frequencies também, que tocou no Tomorrowland, que foi sensacional. Tem muitos DJs. Dom Diablo. Ficaria pensando e tentando lembrar de vários nomes aqui que eu respeito. Talvez eu não toco mais músicas hoje em dia, né? Igual do Clapton. Clapton eu sou fãzaço até hoje. Aquele que usa uma máscara do narigão, assim. É muito, muito sensacional, né? O show dele e tudo. Cara, e é incrível porque quando você ouve música dele, assim, você já sabe que é dele, né? Sim, o estilo, né? Você vê. Você tá do nada, você tá escutando. Pode ver, mesmo estilinho, o pianão e uma pegada bem house mesmo, né? Bem house music, eu gosto disso. Queria que você falasse assim, em relação a... Você tava falando em relação a... A gente fala o set list.
repertório do DJ. O cara fala, pô, cara, o Age tem uma técnica bacana e tal, mas hoje em dia o diferencial também é você tá sempre atualizado, saber o que tá rolando, a tendência de música, a gente fica sempre naquela expectativa que vem por aí. Por quê? A gente fala assim, teve uma época dos anos 90 que só foi os pagode e tal, depois entrou o funk melody, depois no negócio sertanejo e tal, mas sempre existiu a dance music, né? Que aí vai evoluindo, você faz a house e tudo mais. House. Mas eu queria que você falasse sobre isso, né? Como se manter hoje sempre atualizado, né? E saber o que está rolando e o que é bom, né? Tentar separar o seu gosto pessoal, né? Do que a pista pede, assim. Isso é uma das coisas mais difíceis para o DJ. Ele ter que... Ele gosta de uma música e ainda querer mostrar alguma coisa nova, esse tipo de coisa. E, Hamilton, é uma das coisas que eu mais sofri na vida, porque todo mundo tá lá embaixo querendo ouvir uma coisa. Aí todo mundo vira e fala, toca tal coisa e tal. Aí você fala assim, espera. Aí você toca uma música. A partir do momento que uma pessoa pediu uma música pra você, você fala assim, vou tocar, achei ela, vou mandar. Daqui a 10, 15 minutos ela vai vir de novo com outra música e vai escolher pra você de novo. Exatamente. Aí se você tocar, ela vai vir com outra música e vai pedir outra pra você de novo. Sempre mostrando no Spotify. Mostrando. Simplesmente você vai ter que virar o DJ Spotify do Spotify dela, entendeu? Então isso é muito difícil. Você tem que agradar o público, mas sem também tocar tudo que todo mundo tá querendo ouvir. Você tem que mostrar músicas novas pro seu público, para quem tá ali embaixo, entendeu? E isso é muito difícil, porque você também não pode chegar lá e tocar um monte de música desconhecida, senão vai todo mundo falar assim, vai cruzar o braço na sua frente e vai falar que coisa chata. Então você tem que ir mantendo... Chama feeling isso, né? Sim. Isso se chama feeling. Você sentir a pista e saber tocar cada música na hora certa. Se o cara chega lá e toca o top 10 do eletrônico no Spotify, ele não tá fazendo nada de novo. Ele vai ser elogiado, ele vai ser adorado por algumas menininhas ali na frente, ele vai. Só que, cara, ele vai ser igual a todos os outros DJs que talvez estariam no lugar dele. Então ele tem que se diferenciar pelo horário que ele tá tocando, pelo estilo de festa que ele tá tocando. Cada horário também da música, ele pode ter aquela música na playlist dele, mas tem o horário certo dele tocar aquela música, entendeu? Né? Já vou mandar ela em segunda, aí na terceira eu já vou mandar outra. Eu e o LP costumava falar muito sobre isso, sabe? A gente falava, cara, a gente dá 3 beijinhos e um tapa. 3 beijinhos e um tapa. 3 beijinhos e um tapa, o que é? Toca 3 musiquinhas assim, mais bonitinha, que a mulherada vai ficar dançando assim. E o que é o tapa? O tapa é aquela música que é porradona, que a galera vai ficar dançando. Ninguém vai ficar dançando com você a noite toda se você só ficar dando beijo ou só ficar dando tapa. Se você ficar só dando beijo, vai miar a pista, vai esfriar a pista. Se você só ficar dando tapa, a galera vai cansar. E vai falar também a mesma coisa. Vai falar, putz, tá virando maçante esse set, tá ficando cansativo, ou então só uma música que eu não conheço. Então tem que saber mesclar isso. E não aleatoriamente. Você tem que saber o beijo e o tapa que você vai dar na hora certinho, entendeu? E tem uma coisa muito interessante também, que às vezes você tem que saber a hora que você vai colocar um lançamento para tocar, porque seria muito bacana, né? A gente sempre fala assim, que o DJ tenta educar a pista, né? Para poder estar apresentando coisas novas, para poder conhecer coisas novas. Mas aí uma vez um DJ me disse um negócio que depois eu pensei. Se você tem uma música e aí você sabe que aquela música já casa com a outra, você vai mixar as duas, beleza. Isso. A gente chama de mixagem harmônica. Exatamente. Mas aí o que acontece? Seria muito bacana se você tentasse, não em toda a festa, fazer a mesma mixagem com a mesma música. Porque a partir do momento que você pega uma música e você mixa ela com outra, ela se torna uma terceira música que é a sua. Isso. Que você tá tocando. Isso é uma coisa importante de você ver. Agora, se você já pega a mesma música e mixa com a mesma música, aí toda vez o cara até já sabe. Fala assim, agora vai tocar essa aqui. Vai vir a outra. Agora vai fazer. Tem muitos DJs que fazem isso em vários shows. Esses DJs que tocam muito, muito e várias vezes por final de semana, não tô desmerecendo ninguém, nem os DJs, nem os cantores, nem nada. Mas é igual aquele show. O cantor, óbvio que tem que ter, porque ele envolve uma banda atrás. Tudo. Sabe aquela música que morre e de repente sobe o vocal de outra? Que a pessoa sabe que música que vai vir. Sim. O DJ não precisa fazer isso.
Não precisa. Todo show dele, a música faz... Aí entra o vocal de outra e todo mundo já sabe, entendeu? Claro, tem hora que vale a pena fazer, porque a galera já tá esperando e vai arrebentar junto, vai bombar junto a pista. Vai explodir, né? Mas todo show fazer isso, eu acho que não tem necessidade. O bacana é surpresa. Eu acho que o DJ tem que ser surpresa. Sim. A pessoa não deve saber que música que você vai mandar daqui a pouco. Eu acho que não... Eu não sei se é uma coisa minha isso, mas foi algo que eu fui percebendo durante esses 17 anos que eu tô na noite. Quanto mais surpresa você manter do seu set, mais o povo vibra, mais o povo... né? Total. Então isso é muito melhor. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Romeu Ron, né? Tá por aqui. Grande Romeu, monstro. Tá aqui, ó, Einstein, sou seu fã. Sou seu fã, Romeu. Mandou um alô aqui pra gente. Ó, a gente tá partindo aqui pros momentos finais aqui do nosso bate-papo. Poxa, já foi meia hora? Já foi meia hora. Eu queria que você tava falando aqui em relação às novas tendências, né? O que, inclusive a nova música que você está lançando. Eu queria que você falasse o que vem por aí, o que esperar, né, da House Music ou também das novas vertentes, novas tendências que a gente pode esperar, a galera que curte uma música de qualidade, hein? Ó, uma dica que eu dou para os DJs que falam assim, eu gosto de música eletrônica e tal, me ensina aí, não ensinar a tocar, mas ensinar o que eu devo fazer e tal. Primeira coisa, se eu desse aula de DJ hoje em dia, você não vai nem encostar no equipamento. Eu vou te ensinar a primeiro se portar na balada, o que fazer e o que não fazer. Seriam as minhas primeiras aulas. Mas já que a gente está falando de música, house, as vertentes do house é o famoso feijão, arroz, bife e ovo e salada. Fica nas vertentes do house. Vertente do house. House, Progressive House, Melodic House, Afro House. Tem as pegadas mais pesadas, Tech House, mas fica no House, Fica no House que não tem erro. É o prato do brasileiro, que aqui no Brasil vai funcionar. A partir do momento que você começa a buscar outras coisas, tal, nossa, eu tô partindo pra tal coisa, pro techno e não sei o quê, o cara vai sofrer mais. Primeiro, faz a sua imagem, faz o seu nome. A partir do momento que você conseguir ter um respeito de muitas pessoas, porque os amigos são os primeiros a zoarem a gente, né? E virou DJ. Sim. Virou DJ e tal, não sei o quê. Você não vai receber apoio de amigo enquanto você não estiver bombando, não adianta. Tem os adolescentes que conseguem levar a galerinha da escola lá, tudo, mas a partir do momento que tentar mesmo precisar deles, eles não vão estar ali. Até você conseguir ser alguém. Aí todo mundo vai falar, nossa, eu tava no começo lá, putz, apoiei pra caramba ele. Nossa, eu te falei. Inclusive, você não pode me conseguir um VIP lá pra festa? Putz, para. Eu sei disso por causa de contratantes que eu e o LP tinha de 6, 7, 8, 10 anos atrás. Hoje em dia, como a gente parou com sax, enfim, tá mais tranquilo, o LP pegou a parte de casamentos, festas que dão dinheiro, resumidamente. O LP tá ganhando dinheiro pra caramba. Tá. E viaja também pra tudo quanto é lugar. E eu nas festinhas aí, batalhando, pegando festa eletrônica, pegando festivalzinho. E sumiu muita gente que tava ali, tanto mulheres, tudo, que a gente... Não mulheres de pegação, mulheres de amigos, que eram, nossa, liga pra mim e tal. Não tem mais nada disso, entendeu? Eu tenho as Einsteinzettes hoje em dia, eu tenho minhas amigas Einsteinzettes. Estão comigo na balada. Fã-clube do Einstein, as Einsteinzettes. O fã-clube que tá sempre junto com... Fã-clube gigantesco, de 7 meninas. Nossa, um beijão pra Manu, pra Fer e pra Lu, que tá aí, ó, vendo a gente. Tem a Bruna também, que a Bruna é mulher do Marcos também, ela é praticamente uma Einsteinzette. O LP tá aqui, ó. Não ensinou nem eu, vai mandar o cabra se virar. Vai mandar o cabra se virar. É verdade. Não. O Diego Gurdishan. Diego Gorila. Gorila. Ah, mas aqui tá gorila aqui não, mas tá bom. Sábio demais, excelente feeling. Um abraço pra vocês aí que acompanharam. Dieguinho, tá? Abraço, irmão. O Diego é monstro também. O Romeu aqui de Rio Preto ou não? Romeu é de Jales. De Jales, tá. Beleza, então. O Vitor é daqui?
Vitor de Três Lagoas. Pronto, só tem a galera de fora aqui também, viu? Praticamente, todo mundo de fora. É o que eu falo, velho. A galera de Rio Preto só gosta de funk agora. Nossa senhora, só faltava pra poder fazer. Bom, o Ricardo vai tá sempre por aqui, né? Ricardo, irmão. Então, ó, o Ricardo, depois a gente vai entregar pra você um voucher, tá bom? Lá da St. James, beleza? Pra você dar um tapa no cabelo? Pra você dar um tapa Aniversário do Ricardo, domingo. Domingo ou segunda? Eu acho que é segunda. Semana? Já vai ser o presente de aniversário dele. Vai ser um presentão, depois a gente entra em contato contigo aí, eu converso com o Einstein aqui, tá bom? Pra você ir lá, e o Einstein também tá recebendo aqui depois. Nossa, que bom, cara. Eu sempre corto lá, vou economizar uma graninha então, hein? Depois te pago uma gelada. Show de bola. Einstein, queria que você deixasse aqui, cara, uma mensagem pra galera que tá acompanhando a gente, que vai acompanhar depois, no final de semana, vai assistir depois também os cortes aqui. Manda um salve pra todo mundo aí, um abraço pra toda a galera. O salve que eu tenho pra deixar, agradecer a todo mundo que participou da live, com certeza muita gente vai ver depois esse vídeo. Inclusive eu vou ver depois em casa pra ver quanta porcaria eu fui falando. Tomei muita água aqui hoje. Não, né? Foi boa. E com a galera que tô vendo que tem muitos DJs aí, muita gente tá começando, muita gente que toca há muito tempo. É o que eu falei aqui na noite, pé no chão, um degrau de cada vez, não precisa... A gente é da época, tu também, né, Hamilton? A gente é da época que a escadaria não é... A gente vê muito isso na internet. O caminho do sucesso não é essa coisa da ladeira só subindo. Tem que ter paciência. Tem né? aquela coisa, não sei o que, buraco e volta e vai, não sei o que. Então, menos. A gente tá passando, tá vendo muito adolescente, muito jovem, fazendo cada coisa. Eu já vi adolescente me tratando mal na balada, eu só de braço cruzado, rindo assim. Então, pé no chão e com certeza vai dar certo se você tiver vontade de não só querer ir pra balada pegar mulher e querer aparecer. Porque o DJ que só quer aparecer, ele vai ficar ali pulando na beira do palco e não vai tocar nada. Pronto. Isso eu tô falando, óbvio, na música eletrônica, tá? Quem toca outros estilos, o problema não é mais comigo. Então, o DJ de música eletrônica... Ele tem que acompanhar a galera, ele tem que observar a galera. Ele tem que observar mais do que ficar pulando e ficar igual um doido ali, entendeu? Ele tem que ver o que tá acontecendo em volta, ele tem que ver um comentário de alguém que não gostou de tal estilo de música. Ele tem que observar isso. Não é só pegar o top 10 do Spotify ali, vou mandar essas aqui, todas Vintage Culture. Tá na pegada do Vintage Culture, né? Há vários anos, que é um monstro. Mas o Vintage Culture é o Vintage Culture, não é você. Você pode tocar infinitas músicas de vários produtores internacionais, que é o que eu quase não toco música de brasileiro. E consigo ter a minha agenda, graças a Deus, lotada e viver da música. Então, não é porque você vai tocar Vintage Culture e você vai viver da música, e eu que não toco, quem não toca não vai viver. Então, tem que saber... relativizar isso, então observa bastante, vale a pena você conhecer gringos, gringo, óbvio, essa música brasileira, vamos fazer isso, mas você tá sendo mais um que toca esse estilo Vintage Culture, que todo mundo conhece Vintage Culture e a Loki. E tenta não ficar fechado na sua bolha, né? Isso, é a bolha. É a bolha tenta que eu ser falo. amigo da galera e tal, porque aí a cena cresce e ali você pode ter certeza que ninguém tem uma vaidade, ciúme, nada. Faz amizade com todo mundo, esquece esse negócio de camarim, vou ficar no camarim sentado, tirando foto. Cara, eu e o LP, a gente nunca usou camarim, ficava usando outras pessoas do camarim dormindo lá e tal. Eu e o LP botava o nosso bistrozinho assim perto do palco. E não perto do palco escondido, perto do palco na frente do palco, já tirando foto com a galera antes de tocar. Aí subia, já tava com um fã-clube gigante na frente. Então, faz o network, faz o comercial, que vale a pena, entendeu? Eu não sou nenhum Giborato, Vintage Culture pra tá bombado nesse momento, mas eu tive uma fase muito boa. Se você digitar Saxi aí no YouTube, você vai achar. Show de bola. Mandar um abraço aí a todo mundo que acompanhou a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like. Nós vamos passar aqui agora o Pix do Hospital de Amor, o Hospital de Câncer de Barretos, tá? Boa. Se você quiser fazer a sua doação, se você puder se sentir tocado, é só você colocar aqui, doar@hospitaldeamor.com.br, tá? Não passa pelo Noar, é diretamente para o hospital, e qualquer quantia, aquilo que você puder fazer para essa entidade sensacional que é nossa parceira aqui também no nosso podcast. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, a St. James Barbearia, que é a nossa patrocinadora master, juntamente com a Montana Automóveis, com a BTO também, Odontologia, e a todos os nossos parceiros,
patrocinadores que estão junto com a gente em todos os episódios. Na segunda-feira a gente se fala, né, na nosso primeiro episódio de dezembro, nessa reta final de 2023. Vamos ter aqui uma collab bem bacana com a Tiflow, a gente vai passar umas novidades, o que vem por aí em 2024, tá? E depois você dá uma passadinha lá no @noar com Hamilton para você ver a agenda, o que vem por aí também até o final do ano. Einstein, cara, obrigado, que Deus te abençoe muito mesmo, você continue aí fazendo sucesso, continue sendo esse cara sensacional, sempre que a gente manda um alô, troca uma ideia, sua posição também em relação a muita coisa que acontece, como eu sei que você é pai, você se preocupa muito com o futuro da sua filha, a gente sabe também que você tem uma visibilidade muito boa e a galera que te acompanha nas redes sociais sabe também que a gente tem sempre que continuar firme e forte no dia a dia. Cara, um abraço para você, obrigado de coração. Obrigado, Hamilton, mais uma vez pelo convite, terceiro convite que tu me faz. Isso aí. E sempre sensacional conversar contigo. E eu não sabia que tu tinha sido DJ. Olha que bacana a gente conversando. Legal, já tocou cara. em Santa Fé, já tocou em baladas que... 20 anos sem Natal e Ano Novo. Já tocamos nas mesmas baladas, hein? Algumas baladas juntos. E é um prazer, a gente vai se conhecendo cada vez mais e o carinho só aumenta. E beijão pra minha filha, que esse vídeo vai ficar guardado pra sempre no YouTube, então um dia ela vai ver. E é o meu orgulho de vida, tudo que eu faço, eu penso 10 mil vezes que eu sei que é por ela. É isso aí. Tá. Ô, Caio, um abraço pra você, obrigado, viu? Caião. Toda a família Filmix também, valeu. E até semana que vem, fiquem com Deus. Família Filmix, obrigado. Sensacional esse estúdio aqui, hein? Meu Deus do céu. Tchau.